Tudo ótimo e com vocês. Por aqui tudo ótimo e com novidades, viu? Opa, vamos a elas então. Vamos lá, gente. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, acaba de ser publicada, encomendada pelo Jornal à Tarde aqui da Bahia, a pesquisa Atlas Intel, apresentando, portanto, uma diferença um tanto quanto grande, viu, gente? Jerônimo Rodrigues, do PT, de acordo com essa pesquisa, lidera as intenções de voto. Estamos falando aí de votos válidos. São 54,5% para Jerônimo Rodrigues do PT contra 45,5% para ACM Neto. Uma projeção da Atlas Intel indica que seria uma diferença, aí, de acordo com os eleitores da Bahia, de quase 1 milhão de votos. Essa é uma projeção do Instituto de Pesquisa. Levando em conta os votos válidos, os votos totais, corrigindo, Jerônimo soma 53,2% de acordo com essa pesquisa e ACM Neto 44,4%, com 1,2% de votos brancos e nulos e outros 1,3% de eleitores que não souberam responder. Para a gente cumprir direitinho as regras da Justiça Eleitoral, né, vamos lembrar que essa pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 309 municípios da Bahia, lembrando, a Bahia tem 417 municípios, foram ouvidas 2.000 pessoas em 309 municípios entre os dias 21 e 25 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%, registrada no TSE sob o número BR 05141/2022. A gente pode comparar essa pesquisa com a outra publicada pelo Instituto Paraná Pesquisas do dia 20. Nela, há um empate técnico entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues levando numa diferença pequena, né, dentro da margem de erro, a empate. Dia 20 de outubro, esse levantamento indicava que Jerônimo venceria com 39,9% contra 37,8% de ACM Neto. A gente precisa só fazer um destaque, uma ressalva muito importante. O resultado do primeiro turno esteve mais próximo do que apresentou a pesquisa Atlas Intel. A pesquisa Paraná Pesquisas dava uma vitória a ACM Neto, uma distância pequena, mas uma vitória para o candidato do União Brasil. Para cumprirmos a regra direitinho da Justiça Eleitoral, a pesquisa aí da Paraná, o levantamento do Paraná Pesquisas foi registrado no TSE sob o número 0020/2022, BA 0020/2022. Dois detalhes importantes não podem ser deixados de vista. No primeiro turno, a ACM Neto optou por não participar da maior parte dos debates, inclusive no debate da Band. Agora, no segundo turno, a ACM Neto tem vindo aos debates, mas Jerônimo Rodrigues não tem participado. A ACM permanece com a bandeira de carreira solo, portanto, sem indicar quem seria o seu candidato para o segundo turno. Apesar do presidente Jair Bolsonaro, do candidato derrotado aqui no primeiro turno, João Roma, ex-ministro da Cidadania, ambos do PL, indicarem apoio a ACM Neto. Inclusive, Bolsonaro esteve ontem na Bahia, passando aqui por Guanambi, no sudoeste, e por Barreiras, no oeste, e voltou a dizer que na Bahia, apesar de não ter o apoio do candidato ao governo, todo o apoio dele é para ACM Neto do União Brasil. Tá aí o Luiz Felipe Veloso com um resumo pra gente do que tá acontecendo na Bahia, né? Um estado importantíssimo, um dos maiores colégios eleitorais do país, o maior colégio eleitoral do Nordeste, o quarto tá fazendo aí o Luiz Felipe Veloso pra nós. Agora é o seguinte, né, Luiz Felipe? É um desafio entender um pouco a cabeça do eleitor, né? Porque aí o Lula lidera com vantagem sobre o Bolsonaro. O ACM Neto se mantém neutro, pensando aí em buscar uma parte do eleitorado do Lula. O Bolsonaro vai até a Bahia na última agenda no Nordeste e pede voto pro ACM Neto. Ou seja, não ter um candidato no palanque nacional coloca alguns empecilhos nessa reta final pro ACM Neto, né? Isso, num encontro anterior aqui com vocês na Rádio Bandeirantes, eu dizia o seguinte, que obviamente, esse texto ele não é meu, né? Ele vem de cima para baixo, ele vem da análise para as eleições presidenciais e chegando aqui às eleições locais, essa não é a eleição do em quem eu vou votar, mas e sim a eleição da rejeição, em quem eu não votaria, né? As pesquisas qualitativas têm indicado que isso tem um peso muito maior, teria um peso muito maior no segundo turno do que parecia. Aqui na Bahia, por exemplo, o candidato do PSOL, o Kleber Rosa, ele, obviamente, no segundo turno está apoiando o Rui Costa, apesar de ter críticas duríssimas à gestão do PT de Rui Costa. Por outro lado, João Roma, que eu citei há pouco, ex-ministro da Cidadania, é um ex-aliado e ex-amigo pessoal de ACM Neto,
né, tem críticas, mantém as críticas ferrenhas ao ex-prefeito de Salvador, mas está apoiando ele aqui porque, de acordo com ele, a frase dele, aspas dele, o inimigo deles aqui na Bahia é o PT. Então, o que tem pesado muito mais é a rejeição. E aí, quando você aponta, bom, Lula tem praticamente 77% das intenções de voto na Bahia. Isso pesa muito. Mas, por outro lado, o PT está na segunda gestão direta, né? São 16 anos. Foram 2 governos de Jacques Wagner e está sendo concluído agora um governo de Rui Costa aqui no estado. Então, muito provavelmente, o que se desenha é que, de fato, a gente tem uma eleição na Bahia, a eleição gerando um indício, uma intenção de mudança por parte do eleitor, né? A ACM Neto tem uma quantidade grande de votos, apesar de não ultrapassar Jerônimo Rodrigues no primeiro turno e nas pesquisas atuais, mas todo esse clamor seria aí uma opção de mudança por parte do eleitor, se pudéssemos analisar por esse lado. Por outro lado, a ACM Neto, ao não anexar a sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro, está justamente tentando evitar que essa rejeição apresentada nas pesquisas colem nele. Essa é uma tentativa de manter um bom percentual de votos nos rincões do estado, nas regiões mais distantes, onde o ex-presidente Lula ainda pontua muito bem aqui na Bahia. Olha, Luiz, então o que você está contando para a gente, já dá para fazer uma análise aí que a eleição está homogênea em termos de Brasil, né? O discurso político que está lacrando mais do que as propostas. E assim, conhecendo, né, o povo baiano, que é muito exigente na questão de tá faltando isso, tá faltando aquilo, qual que é o discurso, assim, em termos de proposta que os candidatos apresentam, que realmente está falando alto no coração e no voto do baiano? O maior calcanhar de Aquiles hoje, né, e o qual o ex-prefeito, ACM Neto, ele tem batido muito, é a questão da segurança pública, né? Os índices de violência no estado são muito destacados por ele. Também a questão da educação. O Jerônimo Rodrigues é o ex-secretário de Educação, ele se afastou da função apenas para sair candidato, né, indicado aí pelo atual governador Rui Costa. Então esse tem sido um peso muito grande. Por outro lado, o PT ele aposta nas políticas de apoio social, de assistência social, que são uma marca do partido nacionalmente e localmente também, e inclusive como a estratégia para superar alguns gargalos, algumas dificuldades no campo da economia, sobretudo na economia para as pessoas com menor poder aquisitivo. Esse tem sido um peso muito grande. A gente percebe que a ACM Neto, por exemplo, ele não se calça no discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, agora no segundo turno, com relação aos programas de assistência social. Ele se limita a dizer o seguinte: governei Salvador por 8 anos e passei por 3 presidentes diferentes. Dilma Rousseff, Michel Temer e, por fim, Jair Bolsonaro. Lidei muito bem com isso, discurso de ACM Neto. Para mim, o mais importante agora é estar à frente da Bahia, venha quem vier. Ontem, inclusive, em entrevista ao Boa Tarde Bahia, aqui apresentado pela nossa âncora Maria Lorena Alves e por Victor Pinto, eles chegaram a questionar isso a Jerônimo Rodrigues. Bom, a ACM Neto diz que governa com quem vier. Parte da sua base de propostas está relacionada às propostas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E se Bolsonaro vencer? E aí o Jerônimo Rodrigues disse, bom, se ele vencer, nós continuaremos procurando o governo federal, como fizemos como secretário de Educação, sobretudo na pandemia. Essa foi a resposta de Jerônimo Rodrigues. É isso aí. Os candidatos vão adaptando o discurso ao longo da campanha. Luiz Felipe Veloso, que é jornalista da Band em Salvador, Bahia, conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Valeu, viu, Luiz Felipe? Bom trabalho para você. Até domingo. Até domingo, sempre à disposição. Um abraço. Até domingo, gente. Luiz Felipe. Abraço.